Tudo que existe no mundo possui um nome. Os seres vivos e os seres não vivos, os objetos, os sentimentos, os fenômenos, dentre tantas outras coisas. E os nomes na gramática são chamados de substantivos. O que é então um substantivo? O substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres animados e inanimados, aos objetos e coisas, aos sentimentos, aos lugares, aos fenômenos, aos processos e etc. Portanto, toda palavra que nomeia é um substantivo. Como há milhares de nomes de seres e coisas, foi necessário dividi-lo em classes. Vamos conhecer a classificação dos substantivos? Os substantivos podem ser comum ou próprio. Por exemplo, a palavra caneta nomeia esse objeto. A palavra caneta é um substantivo comum, porque dá nome, de modo genérico, a esse objeto. Agora, se eu quero especificar, dar uma marca, um nome próprio, eu uso um substantivo próprio, por exemplo, bique. A palavra bique é um substantivo próprio porque ela especifica a caneta. Vamos para o conceito. O substantivo comum é o nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou de objetos. Costuma vir em letra minúscula, por exemplo, caneta, boneca, menino, país. Já o substantivo próprio é o nome que se dá para especificar algo e costuma vir em letra maiúscula. Exemplos: Bique, Barbie, João, Brasil. Os substantivos podem ser simples ou composto. Agora nós estamos analisando a estrutura da palavra. O substantivo é simples quando possui um único radical, como as palavras chuva e homem. Já o substantivo composto é composto por mais de um radical, como as palavras guarda-chuva e lobisomem. Perceba que guarda-chuva é uma palavra formada por dois radicais, guarda e chuva. E a palavra lobisomem também é uma única palavra, mas formada por dois radicais, lobo e homem. Vamos ao conceito. O substantivo simples possui apenas um radical, ou seja, apenas um elemento formador da palavra. Exemplos: flor, sol. O substantivo composto possui mais de um radical, ou seja, precisa de duas ou mais palavras para formar uma única palavra. Exemplos: beija-flor, girassol. Os substantivos podem ser primitivo ou derivado. Por exemplo, a palavra leite é primitiva, primeira. Ela não se origina de outra. Já as palavras leiteiro e leitaria se originam da palavra leite, portanto, são palavras derivadas da palavra leite. Assim como pedra é uma palavra primitiva e dá origem às palavras derivadas pedreiro e pedraria. Vamos ao conceito. O substantivo primitivo é aquele que não se origina de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma dar origem a outras palavras. Alguns exemplos: jardim, leite, pedra. Já o substantivo derivado é aquele que origina-se com base em outro nome. Exemplos: jardineiro, leiteiro, pedreiro. Os substantivos também podem ser concreto ou abstrato. São substantivos concretos aqueles nomes que indicam seres ou coisas que não precisam de outro ser para existir. Por exemplo, a palavra caneta existe e não precisa de outro ser para existir, assim como a palavra ar, que é um substantivo concreto porque existe na atmosfera e não precisa de outro ser para existir. As palavras Deus e Saci Pererê também são substantivos concretos porque estão presentes em nossa cultura e não precisam de um outro ser para existir. Já as palavras que dependem de outro ser para existirem são chamadas de substantivos abstratos. Exemplos: amor, imaginação, razão, raiva, fome. O amor, por exemplo, só existe porque alguém sentiu ou sente. A imaginação também está em alguém, assim como a raiva e a fome. Vamos ao conceito. O substantivo concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência não depende de outro ser. Veja alguns exemplos: caneta, ar, Deus, menina. Já o substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de outro ser para existir.
Exemplos: amor, imaginação, fome, criatividade. E por último temos os substantivos coletivos que dão nome a um conjunto de seres de uma mesma espécie. Veja alguns: biblioteca, que é coletivo de livros; cardume, que é coletivo de peixes; alcateia, que é coletivo de lobos; frota, que é coletivo de navios ou ônibus, dentre tantos outros. Vamos ao conceito. O substantivo coletivo é o nome que se dá a uma coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma espécie. O coletivo, por representar várias quantidades de uma mesma espécie, vem sempre no singular. E esses são os tipos de substantivos existentes. Lembre-se de que uma mesma palavra pode ser classificada de diferentes maneiras. Por exemplo, a palavra caneta é um substantivo comum, simples, primitivo e concreto. Espero que você tenha conseguido compreender o que são substantivos. Um forte abraço e até a próxima aula.